suplemento alimentar nada mais é do que um nutriente que eu estou adicionando à minha dieta, que ele pode ser na forma de cápsula, pode ser na forma de pó, então pode ser vitaminas, minerais, podem ser proteínas, podem ser carboidratos, podem ser outros tipos de nutrientes. Se eu, por exemplo, pegar um indivíduo que está treinando e eu vejo que ele tem déficit, por exemplo, de proteínas ou de carboidratos na dieta, eu posso prescrever proteínas e carboidratos em pó para visar aumentar esse aporte de nutriente na dieta. Os tipos mais utilizados assim no meio esportivo, por exemplo, pode ser o whey protein, que são as proteínas do soro do leite, que elas são extraídas do leite, né, do leite bovino. Nós temos também, por exemplo, caseína, que também é um tipo de proteína extraída do leite bovino. Nós temos, por exemplo, a albumina, que é uma proteína extraída do ovo. Nós temos as proteínas da carne, que também são bastante utilizadas. Nós temos alguns tipos de carboidratos em pó, como, por exemplo, a maltodextrina, né, assim como dextrose, que são suplementos de carboidratos, né. Temos outros tipos de suplementos que daí não são na forma de pó, são na forma de cápsulas, por exemplo, que são, por exemplo, a cafeína, que ela é muito utilizada para aumentar o rendimento cognitivo, né, então tu aumentar um pouco aquela sensação de alerta, às vezes até pode causar, por exemplo, um leve ganho em termos de exercício físico, né. Se a gente pegar, por exemplo, a necessidade no suplemento esportivo, ela é muito mais voltado para um atleta de alto rendimento. Não quer dizer que, por exemplo, um esportista, né, que é um cara que está fazendo exercício físico ali 3, 4, 5 vezes a semana, não possa utilizar. Mas o benefício mesmo quem vai ter vai ser o atleta de alto rendimento. É aquele cara que está lá no topo da carreira, treinando e tem um objetivo de rendimento financeiro também. Na verdade, ele pode ter benefícios ou ele pode ter malefícios, dependendo para quem que eu estou utilizando, quem está utilizando, ou dependendo de quem está prescrevendo também, né? Eu posso, por exemplo, estar utilizando uma vitamina, um mineral, que ela está em excesso, por exemplo, no meu organismo, e isso pode ser maléfico. Alguns suplementos são chamados de termogênicos. É um caso comum de acontecer, às vezes, internações em emergências, né? Principalmente por taquicardia, por náusea, vômito, às vezes assim palpitações, né? Porque às vezes as pessoas abusam de termogênicos ou de cafeína, que são substâncias estimulantes, e acabam tendo problemas. Então esse é um caso comum de, por exemplo, suplementos alimentares com risco tóxico. Ou, por exemplo, se a pessoa abusar demais de proteínas ou de carboidratos, também pode ser maléfico, mas daí não tanto a curto prazo, sim a longo prazo. O suplemento alimentar, ele em alguns casos, ele pode ser doping, dependendo da quantidade. Por exemplo, comum é a cafeína. A cafeína, ela é doping a partir de uma quantidade muito, muito grande. Mas o caso mais comum de acontecer é quando esse suplemento alimentar ele está contaminado por alguma outra substância, né? Que foi o caso de algumas vezes de alguns atletas que foram pegos, que esse suplemento alimentar ele era contaminado por algum hormônio ou alguma outra substância que não poderia ser inclusa. O suplemento ele tem que ser prescrito por um nutricionista, né? Por que eu falo que é um nutricionista? Porque nenhum outro profissional ele é adequado para fazer a prescrição. O médico ele pode fazer a prescrição também de um suplemento, desde que ele é orientado pelo nutricionista que a dieta dele está inadequada, por exemplo, para saber se a dieta está em déficit ou ela está em superávit, por exemplo, está em demasia ou em excesso, para saber se existe a necessidade ou não do suplemento alimentar. Não existe um suplemento que vai fazer tu ganhar massa muscular. E na verdade os suplementos não promovem o ganho de massa muscular. O que vai promover o ganho de massa muscular é duas coisas. É o adequado treinamento associado à dieta. E essa dieta ela pode ou não conter o suplemento alimentar. Então, primeiro, com treinamento é fundamental o indivíduo procurar um profissional de educação física, e com a dieta procurar o profissional da nutrição, para daí adequar dieta e treinamento, e aí sim ele vai promover o ganho de massa muscular.